Caros alunos, é um prazer estar com vocês novamente. A gente está dando início a um período letivo extraordinário por conta da pandemia que assola o nosso país. Nós, na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, estamos dando início a um método não convencional para que possamos lecionar e ministrar as cadeiras às quais nós temos compromisso. A questão da presencialidade é muito cara para nós na Faculdade Nacional de Direito e para mim em especial, mas infelizmente nós teremos que estar próximos através desse vídeo. É uma sistemática nova para todos, a sistemática com a qual eu tenho sugerido para as turmas que estão sob minha responsabilidade será sempre com a postagem de vídeos sempre às segundas-feiras. Esses vídeos serão semanais, eles serão postados no meu perfil, Hugo Filardi, do IGTV. Esse perfil permite que vocês tenham acesso a todas as aulas que serão ministradas durante esse PLE. Não irei apagá-las, vocês poderão assistir às aulas de acordo com a conveniência de cada um, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um de vocês. A ideia é que todas as questões relativas aos debates, que são muito intensos sempre em sala de aula, sejam trazidas via direct. Então, eu peço que vocês, ao aderirem à minha página no IGTV, se sintam absolutamente à vontade para postar as suas dúvidas, externar qualquer tipo de ponderação via direct. Um outro canal que eu também costumo colocar à disposição dos meus alunos, e nesse período excepcional, extraordinário, não será diferente, será o meu e-mail. Então eu peço que todos anotem o meu e-mail, é filardi@siqueiracastro.com.br. Esse e-mail é um e-mail que eu sou facilmente acionado e poderei também atendê-los no que for possível. Então, vamos tentar suprir esse necessário, porém infeliz distanciamento através desses contatos pessoais, diretos, seja via direct, seja via o meu e-mail. Além disso, eu também já coloquei à disposição de vocês no Siga o meu telefone pessoal para contatos via WhatsApp. Então, a gente imagina que esses 3 canais serão suficientes para gerar uma sinergia entre alunos e esse professor que vos fala, entre corpo docente e corpo discente. Feitos esses esclarecimentos a respeito de contatos e da forma de postagem de aulas, eu gostaria de dar início ao nosso programa de Direito Processual Civil 2. A disciplina de Direito Processual Civil 2, ela possui como ementa processo de conhecimento. Então, dentro do processo de conhecimento, do que nós chamamos de processo de conhecimento, nós dissecaremos o procedimento comum. Mais à frente nessa aula a gente vai tentar criar uma diferenciação entre o procedimento comum e as tutelas diferenciadas, os procedimentos específicos trazidos pelo Código de Processo Civil. Dentro do procedimento comum, nós, durante essas sessões, que repito, serão semanalmente postadas às segundas-feiras no meu canal no IGTV, nós falaremos sobre petição inicial, dissecaremos os requisitos da petição inicial, falaremos da citação, que é o ato de angularização da relação processual,
nós falaremos de um momento extremamente importante dentro do procedimento comum, que é a da realização das audiências de conciliação e mediação. As audiências de conciliação e mediação, além de possibilitar uma composição amigável dos litígios postos em juízo, eles também, esse momento também tem o condão de startar o que nós chamamos de resposta dentro da dinâmica do procedimento comum. Então, nós falaremos de contestação, falaremos de reconvenção e trataremos também das exceções materiais. Além disso, nós traremos, no bojo dessa disciplina, as providências preliminares que são adotadas pelos juízes. Nós trataremos também, nós abordaremos também da decisão de organização e saneamento do processo, o antigo despacho saneador, que tem uma roupagem muito mais participativa e colaborativa das partes com o magistrado. E a partir daí, meus amigos, nós entraremos na teoria geral das provas, nas provas em espécie, nós falaremos da audiência de instrução e julgamento. Chegaremos ao clímax desse curso, que é sentença. Toda a tramitação do procedimento comum, ela tem o objetivo de permitir que os processos sejam sentenciados, que os processos cheguem ao seu final, não um final anômalo, né? Mas um final desejado por todos com uma sentença de mérito. E aí a gente vai ver as distinções entre sentença de mérito e as sentenças ditas processuais. Além disso, nós fecharemos o nosso curso tratando sobre coisa julgada e, no finalzinho, nós teremos um bloco especificamente tratado que abordará o que o Código denominou de tutela provisória. Então, meus amigos, durante esse semestre, durante esse período letivo extraordinário, a proposta é que nós nos debrucemos sobre o processo de conhecimento, iniciado lá no artigo 318, e nós iremos até ao Instituto da Coisa Julgada, com um módulo no final falando sobre os procedimentos e mecanismos de deferimento e de julgamento da tutela provisória. Vamos à bibliografia sugerida para o curso? Até aqui está tudo bem. A ideia é que a gente tenha uma linguagem um pouco mais descontraída, até para gerar uma atratividade maior dos alunos, do que uma linguagem menos coloquial. Então, a ideia é que a gente estabeleça um diálogo direto e que a gente possa debater, que a gente possa trocar ideias sobre direito processual civil, que é a disciplina que me encantou enquanto ex-aluno da Faculdade Nacional de Direito. Tive a honra de ser pupilo do professor Leonardo Greco, sem sombra de dúvidas o melhor professor que tive na casa, e a minha grande inspiração no direito processual civil, e eu gostaria de poder gerar em alguns de vocês a mesma paixão que o professor Leonardo Greco gerou em mim. Mas vamos à bibliografia sugerida. Prestigiando a Escola Carioca de Processo Civil, eu gostaria de sugerir aos senhores a leitura de 3 professores, 3 juristas e 3 obras cariocas. Para esse nosso curso, eu sugiro a vocês, sem pretensão aqui de ser exaustivo, até porque a leitura é uma coisa muito, muito pessoal, e existem diversas outras obras muito interessantes e que
seguramente permitirão que os senhores acompanhem os conteúdos que forem ministrados por mim durante esse curso, mas eu gostaria de destacar 3 obras. A primeira obra é do desembargador Alexandre Freitas Câmara. O nome da obra é O Novo Processo Civil Brasileiro. É uma homenagem que o desembargador Alexandre Câmara fez a um outro notável processualista carioca, José Carlos Barbosa Moreira, que foi aluno da Faculdade Nacional de Direito nos anos 50 e conduziu a sua carreira como docente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A grande obra do professor José Carlos Barbosa Moreira é um livro chamado O Novo Processo Civil Brasileiro. E o professor, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e meu colega de Emerge, Alexandre Câmara, a que eu tenho um profundo orgulho e admiração, o Alexandre Câmara, ele homenageou através de um livro com o mesmo nome e com a mesma forma redacional, o professor Alexandre Câmara, através de uma forma direta, ele, em um livro de apenas um volume, ele discorre sobre todos os institutos de direito processual civil. A editora Atlas, né, acho que o primeiro exemplar, a primeira tiragem acabou sendo pela Forense, mas os livros, as edições mais atualizadas são da editora Atlas. A segunda sugestão que eu queria trazer de literatura para vocês é a literatura do professor Humberto Dalla. O professor Humberto Dalla, ele tem um livro chamado Direito Processual Civil Contemporâneo, que é um livro muito rico. Em algumas tiragens ele teve 2 volumes. Na tiragem atual também ele condensou esses 2 volumes em um volume só. A editora Saraiva. Então, os senhores também poderão acompanhar as minhas aulas a partir da leitura do professor Humberto Dalla. O professor Humberto Dalla é um professor formado pela UERJ e é um professor de muito renome e com o qual tem posições com as quais eu compactuo e tenta sempre dar uma visão constitucional ao direito processual civil, e é a linha com a qual eu seguirei neste curso. E a terceira indicação, como não poderia deixar de ser, é o livro do professor Leonardo Greco, Instituições de Direito Processual Civil. Os pontos ministrados por mim durante esse período estão no volume 2 do Instituições, do professor Leonardo Greco, e esse é o livro que ele condensa muitas das aulas ministradas pelo professor Leonardo Greco na Faculdade Nacional de Direito. Aulas estas a que eu tive o prazer de participar no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que tive a oportunidade de participar também de um curso extracurricular ministrado por ele, eu me lembro, da faculdade com muita dificuldade, né? Hoje a Faculdade Nacional de Direito, o nosso prédio, aí no Campo de Santana, é um prédio que conta com uma estrutura muito melhor do que eu pessoalmente contei quando era aluno. E eu me lembro muito do professor Leonardo Greco ministrando aulas numa espécie de curso de pós-graduação não oficial para um grupo de alunos que foi picado pelo mosquitinho do direito processual, e eu estava entre eles. E o professor Leonardo Greco muitas vezes dava aula sem luz, em algumas oportunidades deu aula no próprio Campo de Santana. É um exemplo de devoção à academia e de devoção à docência e de amor, sobretudo, à Faculdade Nacional de Direito. Alguns alunos me questionaram já
de largada com relação à minha proposta de avaliação para o semestre. Eu postei no Siga uma sugestão de avaliação que envolvia a elaboração de um artigo jurídico com um mínimo de 20 laudas sobre qualquer tema que tenha sido abordado em algumas das sessões postadas por mim durante esse período de aulas. E o questionamento era no sentido de uma flexibilização com relação ao número de aulas, ao número de laudas, perdão. Encarem as 20 laudas como um norte, como um indicador de um trabalho com início, meio e fim. Agora, quem não conseguir cumprir as 20 laudas não são o que importa nesse trabalho. O que eu gostaria, sem sombra de dúvidas, era ter produzido por alguns alunos da Faculdade Nacional de Direito trabalhos acadêmicos que pudessem ser direcionados para algum tipo de revista jurídica ou, quem sabe, algum tipo de livro organizado por nós, utilizando trabalhos feitos pelos alunos da Nacional de Direito nesse período de Direito Processual Civil 2. Então, se quiserem fazer trabalhos mais singelos, trabalhos que não necessariamente tenham um número mínimo de laudas, fiquem à vontade. A ideia é que vocês participem. A ideia é que vocês sejam estimulados à pesquisa a partir de algum tema que tenha sido trazido por mim dentro desse período. Tá? Então, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de fazer esse esclarecimento. Não vou ser fiscal de laudas de ninguém. A ideia aqui é estimulá-los num trabalho de pesquisa e que vocês consigam transportar para o papel algumas ideias que eventualmente tenham feito sentido para vocês no curso desse semestre. Correto? Bom, pessoal, eu gostaria de iniciar essa aula falando um pouco sobre a evolução da ciência processual. Tradicionalmente, a ciência processual, ela partiu de uma ideia, e que ideia é essa que se mostrou pouco efetiva, de autonomia de tutelas jurisdicionais. A atividade do Estado juiz, ela poderia ser prestada através de 3 tutelas estanques, de 3 tutelas autônomas. Tutelas estas agrupadas da seguinte forma: tutela cognitiva, a tutela executiva e a tutela cautelar. Senhores, muitas das dificuldades na entrega efetiva de uma tutela jurisdicional aos jurisdicionados, aos cidadãos, aos consumidores de serviços jurídicos, surgiram por conta desta concepção estanque de processo. Essa concepção estanque de processo permitiu que aquela máxima do ganhou, mas não levou, fosse uma verdade, uma infeliz verdade dentro das relações processuais. A autonomia destas tutelas, a tutela de conhecimento, sendo considerada uma tutela estanque e não compartilhável com a tutela executiva, e por sua vez dissociada da tutela cautelar, fazia com que as decisões judiciais elas não
atingissem o seu grau máximo de efetividade. Fazia com que as tutelas jurisdicionais não atingissem o seu fim. Elas permitiam que, anacronicamente, o processo declarasse a existência de um direito, sem que esse direito fosse efetivamente entregue. O bem da vida acabava não chegando ao jurisdicionado postulante. A ciência processual caminhou no sentido de permitir que as tutelas jurisdicionais se tornassem interligadas, se tornassem interdependentes entre si. E as relações processuais, aí sim, pudessem ter atos judiciais eivados de cognição, eivados de um poder geral de cautela e eivados de força executiva, sem que para isso fosse necessário o desdobramento em 3 relações processuais. Uma mesma relação processual, ela permite ao magistrado a prática de atos de cognição, de execução e atos de cautelaridade. Isso é o que a ciência processual moderna chama de sincretismo processual. O sincretismo processual, ele permitiu que o judiciário se aproximasse do jurisdicionado. Ele dotou ao Poder Judiciário um nível de efetividade ao qual ele não possuía antes. E vejam, queridos alunos, efetividade está diretamente ligada à credibilidade da tutela jurisdicional. Tutela jurisdicional, ela precisa gerar no jurisdicionado credibilidade. As decisões judiciais, elas precisam ser compreendidas, elas precisam ser aceitas e elas precisam ser cumpridas. E ao Poder Judiciário deve ser conferida uma série de armas, uma série de mecanismos, uma série de formas de permitir que as tutelas judiciais se tornem efetivas. Falei aos senhores que o objetivo do curso de Direito Processual Civil 2 é tratar sobre o processo de conhecimento. Antes de definir processo de conhecimento, eu queria trazer a vocês concepções um pouco mais abrangentes sobre esses 3 tipos de tutelas, aos quais mencionei que em um dado momento histórico eram tidas como segmentos estanques, e que, a partir de uma série de reformas, nas quais o Código de 73 passou, a partir de 1994, com a introdução da tutela antecipada, e uma série de outras reformas no início dos anos 2000, que trouxeram essa possibilidade de uma simples relação jurídica permitir o exercício de diversas tutelas diferentes pelo Estado juiz, numa mesma relação processual. Essas linhas autônomas, elas têm características próprias, né? Que permitiram que elas fossem marcadas até um determinado tempo e que essa marcação de conceito, marcação conceitual, pudesse ser minimizada ou pudesse ser flexibilizada quando dessa
das reformas pelas quais o Código de 73 passou, e ela foi plenamente abraçada pelo Código de Processo Civil em vigor, que é o Código de 2015. Então vamos lá. A tutela cognitiva, como o nome já diz, ela advém de cognição, ela advém de conhecimento. E ela pode ser concebida como uma técnica judicial de análise das alegações e das provas produzidas dentro de uma relação judicial. Dentro de uma relação processual formada por autor, convencionalmente formada por autor, juiz e réu, a cognição é o ato, é o enfrentamento pelo magistrado das alegações e das provas produzidas nos autos. E a partir daí, a partir das alegações e das provas produzidas nos autos, o magistrado exerce cognição, ele conhece do direito. E a cognição o permite proferir uma decisão que pode estar calcada na declaração da existência de uma relação jurídica processual ou de direito material, que pode ser também, pode ter um componente de constituição de um direito. Então, a tutela de conhecimento, ela pode ter uma derivação para a declaração de um direito pré-existente, ela pode se limitar à constituição de um direito que não existia até então, e ela pode ter um viés de condenação. Essa condenação, ela pode ser perpetrada de diversas formas. Ela pode ser efetivada através do que a gente usualmente costumam chamar de cumprimento de sentença, que nada mais é do que o maior emblema de um processo sincrético, que é, dentro de uma mesma relação processual, você tem um clímax de conhecimento sobre um determinado direito posto em juízo, e dentro desta mesma relação processual permite-se que se dê cumprimento a esta sentença, a este ato de cognição, e por conta disso nós temos o cumprimento de sentença como uma forma bastante efetiva da forma, um meio de efetivação de uma tutela de cognição. Fora isso, a gente tem a cognição que gera um ato, uma sentença condenatória, que possa ser também efetivada através da via mandamental, que é uma ordem direta, sem que haja necessidade de utilização de mecanismos de coerção. Então, é o Estado impondo diretamente a sua vontade. E existe ainda o que a doutrina costumou chamar de sentenças executivas lato sensu. Essas sentenças, elas têm, por exemplo, clássico, as ações de despejo, né? A declaração de despejo, ela é efetivada nos mesmos autos, sem que haja necessidade, sem que não haja necessidade de uma formação de uma outra relação processual. Então, esta sentença, esse ato de cognição, ele tem inserido dentro do seu bojo um elemento executivo, que a doutrina costumou chamar de executivo lato sensu. Então, a cognição, ela permite que o magistrado enfrente uma situação posta em juízo, situação posta esta
que deverá ensejar a prolação de uma sentença de mérito, ou seja, com um enfrentamento efetivo e sem um julgamento artificial do que efetivamente está sendo colocado para a deliberação do Poder Judiciário. Essa cognição, ela necessariamente perpassa pelas alegações e pelas provas produzidas nos autos, sob pena de um julgamento arbitrário. E julgamentos arbitrários é o que justamente o que eu chamo de processo civil constitucional coíbe. Os julgamentos arbitrários, eles não podem proliferar, eles não podem acontecer, e nós teremos julgamentos arbitrários se eles forem proferidos fora dos limites postos dentro de uma relação processual. Então, a cognição, ela fica adstrita às alegações e às provas produzidas numa relação processual. Execução, meus amigos, nada mais é do que a entrega efetiva de uma tutela jurisdicional. Você tem o conhecimento sobre um determinado direito, a definição sobre um determinado ponto, e a execução é a entrega do bem da vida. É a transferência ao jurisdicionado postulante daquilo tudo que foi pleiteado numa ação de conhecimento e que eventualmente tenha sido julgado procedente por um magistrado. Hoje é muito complicado para a gente olhar conhecimento e execução de maneiras dissociadas, mas até há algum tempo, e ainda sob a ótica do Código de Processo Civil anterior, do Código de 73, não era uma ideia tão simples assim, ver execução e conhecimento caminhando tão proximamente ou de maneira tão interdependente quanto é hoje. E a terceira tutela seria a tutela cautelar, classicamente, que seria a tutela de proteção. Cautelar vem de cautela. Seria um mecanismo de proteção de uma relação processual. Então, trazendo aqui um exemplo, imaginem, por uma tutela cautelar, uma espécie de necessidade de colheita de prova de uma maneira antecipada. Imaginemos uma testemunha de um determinado fato que esteja com uma situação de enfermidade e ela possa vir a falecer. Existia e existe até hoje a possibilidade de manejo de uma ação, e aí cautelar, com o objetivo de proteger uma relação processual futura, porque aquela prova poderia ser perdida. Então, a ação cautelar, ela era manejada. A cautelar, ela tem uma ideia de acessoriedade. Ela é uma tutela acessória à tutela de execução e à tutela de conhecimento. Feitos esses esclarecimentos iniciais, gostaria de voltar à questão da tutela de conhecimento, da tutela cognitiva. E eu gostaria de abordar com os senhores essa tutela de conhecimento nos seus dois planos. Então, senhores, a tutela de conhecimento, ela possui dois planos. Ela tem um plano horizontal e ela tem um plano vertical. Dentro do prisma de horizontalidade da tutela de conhecimento, nós temos o que a doutrina
usualmente classifica como cognição plena ou cognição limitada. Vamos lá. Cognição no plano horizontal, eu estou falando de cognição plena ou cognição limitada. Em oposição ao plano horizontal, eu tenho cognição no plano vertical, que me remete à profundidade. Dentro do plano vertical, nós podemos subclassificar cognição em cognição exauriente, em cognição sumária e em cognição superficial. Vamos voltar um pouco. Quando eu falo de cognição no plano horizontal, eu gostaria que os senhores entendessem que em determinados processos, em determinadas relações processuais, existem ou não limitações de matérias ou de provas a serem produzidas. Exemplificando, nós temos no Código de Processo Civil demandas que se prestam à proteção do Instituto da Posse. Sob o ângulo da cognição horizontal, evidentemente que não podemos tratar de propriedade em demandas que são tidas como demandas possessórias. Então, posso concluir que as demandas possessórias, ou trazendo aqui um outro exemplo que talvez fique mais fácil de ilustração, uma ação de consignação em pagamento, que é uma ação que se presta a desonerar um devedor de uma suposta obrigação. E aí esse devedor, ou suposto devedor, ele ajuiza uma ação para se liberar de uma obrigação que lhe estava sendo exigida. Por óbvio que essa ação de consignação e pagamento não comporta uma avaliação por parte do magistrado se eventualmente o consignante faria jus a algum tipo de indenização por ser instado a promover esta ação de consignação. A cognição do magistrado no plano horizontal é limitada. Então, no plano horizontal, no plano do tipo de matéria que poderá ser veiculada numa determinada relação processual e que possibilitará a análise do magistrado, ela pode ser limitada ou ela pode ser plena. E ela será plena quando não houver limitação de matéria a ser trabalhada numa determinada relação processual. O processo de conhecimento por procedimento comum, que é o que
nós nos debruçaremos no curso das próximas sessões, ou no curso deste período, ele contempla uma cognição plena. Não há uma limitação à matéria que possa ser analisada pelo magistrado nos autos. Até aqui, está claro? Se não estiver claro, eu repiso aqui com os senhores. Gostaria de receber uma chuva de directs de vocês. Gostaria também de receber e-mails. Ou até, se vocês entenderem, fiquem à vontade para me acionar pelo WhatsApp. Tratei da cognição sob o seu plano horizontal e gostaria de avançar para a cognição no seu plano vertical. Cognição no plano vertical, e aí quando eu falo de verticalidade, eu estou dando profundidade. Eu estou colocando uma lupa no nível de avaliação do magistrado sobre um determinado tema. E aí, meus amigos, essa cognição ela poderá se manifestar dentro desse plano vertical, ela poderá se manifestar de 3 formas. Nós temos o que nós chamamos de cognição exauriente. A cognição exauriente é a formação de um juízo de certeza. As decisões proferidas através de um juízo de certeza, através de cognição exauriente, elas formam coisa julgada. E a gente vai ver isso mais à frente. Por quê, senhores? Porque eles trazem um conceito de tutela definitiva, de definitividade na prestação da tutela jurisdicional. A cognição exauriente, ela tende a ser a mais abrangente possível. Ela exige do magistrado um olhar caleidoscópico sobre as questões postas em juízo. O magistrado ele tem que mergulhar e só após a esse mergulho, ele deverá entregar uma cognição exauriente. Essa cognição exauriente, ela deve necessariamente respeitar um contraditório efetivo, um substantivo devido ao processo legal. E o juiz, ele tem que descortinar de maneira impecável todos os pontos trazidos numa relação processual. A cognição exauriente, ela é uma tutela definitiva e ela forma um juízo de certeza. A cognição exauriente clássica, ela se manifesta através da prolação de um tipo de decisão judicial que é a decisão judicial mais importante produzida por um magistrado, que é a sentença. As sentenças, normalmente, são um exemplo de cognição exauriente. As sentenças permitem que se forme uma tutela definitiva ou uma posição definitiva do Estado juiz sobre um determinado assunto. E elas criam uma certeza no próprio Poder Judiciário. Vamos diminuir esta intensidade da cognição exauriente. Existe um outro tipo de cognição
que permite ao juiz, com base num juízo de probabilidade. Senhores, juízo de probabilidade traz uma conotação de aproximação do juízo de certeza. Existe a probabilidade, existe uma robustez de que aquela decisão ela permita um nível de intensidade na cognição um pouco menor do que a cognição exauriente, porque na cognição exauriente a gente está tratando de um juízo, da formação de um juízo de certeza, enquanto na cognição sumária, que parte de um juízo de probabilidade, nós temos uma demonstração de que uma determinada situação, ela provavelmente ela chegará num determinado resultado. Então, num dado momento do processo, ao juiz é permitido, e aí o grande exemplo do que chamo eu de cognição sumária são as tutelas provisórias. O juiz, ele, através de um juízo de probabilidade, ele se convence de que ele não precisa esperar toda a tramitação de um processo para entregar o bem da vida a um determinado jurisdicionado, mesmo que esta entrega se dê de forma provisória, mesmo que esta entrega admita uma reversão. E essa reversão, eventualmente, viria quando da conclusão de um julgamento lastreado em tutela de cognição exauriente. Então, a gente tem a cognição exauriente, que forma a tutela definitiva, forma um juízo de certeza e, normalmente, ela se manifesta através de uma sentença. A gente tem uma cognição sumária, que parte de um juízo de probabilidade. Existe a probabilidade de que aquele direito postulado seja, sim, adequado, deva ou mereça o respaldo do Poder Judiciário para a sua efetivação. Mas, dentro desse contexto de cognição sumária e provisoriedade desta decisão, ela comporte uma reversão, e aí por isso eu estou falando das decisões interlocutórias que deferem ou não tutelas provisórias, antecipem a entrega do bem da vida a ser tutelado antes mesmo da prolação de uma sentença. E aí, senhores, caminhando dentro dessa perda de intensidade na profundidade, o legislador previu a possibilidade de entrega de tutela jurisdicional fundado em cognição superficial quando houver um juízo de verossimilhança. O juízo de verossimilhança ele é menos intenso que o juízo de probabilidade, que por sua vez é menos intenso do que o juízo de certeza. Então, a cognição exauriente é mais intensa, um nível de intensidade médio é a cognição sumária, e num nível ainda abaixo de intensidade, a gente tem a possibilidade de deferimento de cognição, com base em cognição superficial, que seriam decisões fundadas num plano de verossimilhança. O exemplo que eu tenho a trazer para vocês aqui,
no plano até de procedimentos especiais, do artigo 4º da Lei 5.478, é uma lei de 68, de regulação de alimentos. O artigo 4º dessa lei permite que, em sede de liminar, um juiz profira uma decisão calcado aí numa cognição superficial. O jurisdicionado não tem a necessidade de provar de maneira cabal a necessidade de se alimentar, ou também não precisa demonstrar dentro de um juízo de probabilidade, não precisa trazer um arcabouço probatório tão forte dentro de um juízo de probabilidade. Basta ele apresentar uma prova mínima para que esta prova mínima gere uma cognição superficial que permita a prestação de uma decisão essa provisória, até porque as decisões definitivas padecem de juízo de certeza, padecem de cognição exauriente. Essa cognição superficial possibilita o deferimento de liminares, de decisões interlocutórias também, num nível de intensidade de prova menor ainda do que o mencionado por mim na cognição sumária. Senhores, para a gente fechar essa nossa primeira aula, eu queria dizer a vocês que eu estou muito satisfeito com a possibilidade de estar novamente com vocês. E eu gostaria de, dentro de cada sessão, eu gostaria de homenagear uma personalidade de destaque no universo da Faculdade Nacional de Direito. E nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira sessão, eu não posso deixar de fazer menção a um expoente de direito civil, que foi uma pessoa de muita influência durante a política brasileira no período pré-ditadura militar. Me refiro ao professor Santiago Dantas. E como homenagem ao professor Santiago Dantas, eu queria dividir com vocês alguns trechos, algumas passagens que para mim fazem muito sentido, de uma aula magna que o professor Santiago Dantas proferiu em 1955. Vejam como o professor Santiago Dantas era visionário. Em 1955 ele proferiu uma aula magna aí no nosso prédio, no Campo de Santana, no Salão dos Passos Perdidos, em que ele, em 1955, ele entendia que o direito precisava ser ensinado nas faculdades de uma maneira diferente. Que de nada adiantava a abstração do direito se não havia preocupação com a sua aderência ao jurisdicionado. Se não houvesse aderência ao consumidor do serviço jurídico. E aí, em 1955, o professor Santiago Dantas propunha que nós aprendêssemos direito através de casos concretos. E ele sugeria, através de uma expressão que era da vivicitude do direito, ele sugeria que o direito fosse ensinado com vida, com energia, para que nós não nos tornássemos burocratas, simples operadores legislativos ou intérpretes de leis. A provocação feita em 1955
pelo professor Santiago Dantas foi de contaminar as faculdades de direito com ideais de justiça, de afastamento de desigualdades sociais e a inserção do direito como uma ciência fundamental para que tivéssemos uma sociedade mais justa e democrática. Isso faz sentido para vocês, senhores? A gente vive hoje num mundo de intolerância, num mundo em que as pessoas não conseguem se entender pelo diálogo, num mundo em que falta necessariamente compreensão do outro. Eu fiz direito e eu faço direito, eu trabalho com direito, eu sou advogado e eu sou professor, porque eu acredito no direito como um elemento de transformação social. Eu acredito no direito como um mecanismo de aproximação das pessoas. Eu acredito no direito como um mecanismo de geração de entendimento entre cidadãos. O professor Santiago Dantas, civilista, dizem que os processualistas e os civilistas têm birra, têm racha, mas é impossível não admirar o professor Santiago Dantas. O professor Santiago Dantas foi um expoente da política brasileira nos anos 50 e 60, um notável professor de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, e com essa aula magna, ele pretendeu contaminar a todos para que impedíssemos ou tentássemos resolver esse ambiente social de intolerância pelo qual nós passamos. O direito possibilita entendimento. O direito possibilita a formação de decisões através do convencimento, através da argumentação. O direito não tolera arbitrariedades. E o direito, meus queridos amigos e alunos, é sim o instrumento mais adequado para que nós consigamos caminhar num ambiente democrático e num ambiente que nos permitirá reduzir desigualdades sociais e raciais e minimizar as nefastas intolerâncias com as quais estamos submetidos hoje. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se despede aqui.